Até onde você iria para salvar alguém que você ama? Essa pergunta moveu a humanidade durante muito tempo. E em 1888, George Brown se fez essa mesma pergunta, quando se viu em uma das histórias mais famosas da humanidade. Esta, que inclusive originou a primeira história de vampiro que nós conhecemos. Seja muito bem-vindo ao Nerdoterapia, eu sou Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta pessoal. No vídeo de hoje, como prometido no vídeo de ontem, eu vou te contar a história do primeiro vampiro que nós temos como base da cultura pop atual. Muitos acreditam que o estofo que deu o conteúdo para a criação dessa estrutura que nós temos hoje, como sendo vampiros, veio principalmente de Vlad o Empalador, mas não, Vlad foi parte dessa criação, mas a história que fundamenta o misticismo relacionado a chupar sangue, coração, estaca, desenterrar, acertar o coração, corta a cabeça, bota fogo, veio de outra história. E também não foi a história de Elizabeth Bathory. A história que eu vou contar pra vocês é a história de Mercy Brown. George Brown, em 1883, morava em Rhode Island, uma comunidade rural chamada Exeter. Em 1882, a sua família foi acometida por algo que na época era conhecida como a Morte Branca. A sua mulher, Mary Elizabeth, em 1883 foi acometido pela tuberculose e veio a falecer. Pouco tempo depois, a sua filha, Mary Olive, também faleceu da mesma doença. Eles eram uma família de protestantes. Naquela época, os protestantes eram muito famosos por perseverarem mediante a qualquer empecilho. George não viu naquela situação horrível um motivo para ele desistir. Ele viu ali um motivo para ele lutar, um motivo para ele conseguir manter o resto da família unida e perseverante. 9 anos se passaram, até que a Morte Branca escolhe a casa mais uma vez. Dessa vez, a doença acomete o seu filho, chamado Edwin. O Edwin, ele decide ir para o Colorado porque lá tinha um hospital especializado, porque na época ainda não haviam descoberto o que era o causador da tuberculose. Então, havia só misticismo moldando aquilo tudo. O Edwin vai para esse hospital no Colorado e fica o George e a filha mais nova deles, a Mercy Brown. 3 meses após Edwin começar o seu tratamento no Colorado, Mercy adoece de tuberculose também. Naquela época, Edwin volta para a casa do pai junto com a sua esposa, Lily. E aí ele descobre que a Mercy faleceu. Foi muito impactante para ele. Mas naquele mesmo momento surge uma outra pessoa muito importante nessa história. Um fazendeiro chamado William Rose procura George Brown e diz: olha, eu perdi a minha família exatamente como você. Eu não dei ouvidos a nenhum deles. Quando o primeiro faleceu, poucos dias se sucederam e todo o restante da minha família faleceu, até que eu administrei um medicamento. O medicamento consistia em algo chamado exumação terapêutica. Eu expliquei isso no vídeo de ontem, que você pode acessar aqui pelo card. Só que diferente do processo de exumação terapêutica que eu expliquei no vídeo de ontem, a exumação terapêutica que eles fizeram, eles tiraram os cadáveres de suas covas, analisaram um por um, para ver se tinha algum vestígio de vida dentro deles. O vestígio de vida era principalmente porque naquela comunidade haviam muitos médicos que migraram para os Estados Unidos na época da Revolução dos Estados Unidos. Esses médicos trouxeram superstições de uma medicina arcaica que naquela época era muito baseada ainda em alquimia. Esse misticismo todo acreditava principalmente em George Stauff, que também foi explicado já no vídeo de ontem. George Stauff acreditava que a alma humana poderia continuar em um corpo após o processo de falecimento. Quando William procura o George Brown, ele fala: olha, a gente precisa desenterrar os cadáveres das pessoas que morreram na sua família, ver qual deles ainda está vivo, com o coração pulsante ou com sangue no coração ainda, que esse é o indício de que há um demônio dentro dele e nós precisamos queimar, abrir o caixão, partir o corpo, retirar o coração e queimá-lo. O George Brown achou uma das coisas mais absurdas que ele já tinha ouvido na vida dele. Só que a Lily, esposa do Edwin, falou: olha, vamos tentar de alguma forma, e interviu na situação. Quando ela intervém na situação, eles acabam aceitando fazer a exumação dos cadáveres. Só que o checkmate é que naquela mesma época, a febre de Edwin vinha aumentando cada vez mais. E em uma dessas sessões de febre alta, Edwin teve uma alucinação com a Mercy. Então o pai começou a acreditar que de alguma forma o espírito da Mercy estava dentro do corpo ainda e e de alguma forma, o corpo da Mercy poderia estar se mantendo vivo.
Mas ninguém tinha certeza nenhuma naquela época. Em 1892, aquele mesmo ano em que o pau estava quebrando, na Alemanha é descoberto que o causador da tuberculose é uma bactéria chamada bacilo de Koch, mas as pessoas do vilarejo de Exeter ainda tinham muito pouco acesso à informação. E mesmo quando a informação chegou lá, a crença era mais forte que a informação. Hoje em dia é muito fácil pra gente imaginar que chega uma informação, a gente absorve a informação. Mas naquela época, as pessoas tinham na vida toda o que nós temos em acesso à informação hoje num Google. Então assim, as pessoas não conseguem ter dimensão do que hoje nós temos. A globalização faz com que a gente absorva de forma mais rápida. Naquela época, hoje a gente ainda consegue ver que a crença vigora sobre a própria ciência. Então, assim, a crença naquele povoado, ela era tão forte, tão forte, tão forte, e o caos ali já estava instaurado. O Edwin tendo alucinações com a Mercy, e aí a galera chega, não, vamos desenterrar eles, vamos ver, eu acho que tem um demônio aqui mesmo. Eles decidem exumar os cadáveres e fazer a exumação terapêutica de cada um dos membros da família do George Brown que haviam falecido. O argumento era que, se ao abrir a cova, algum dos cadáveres tivesse a carne plena ainda, brilho, de certa forma, porque assim, ele não estaria se ele não tivesse putrefando, que era de acordo com o George Stahl, que era o pesquisador da alma lá, putrefando, o cadáver ainda estava vivo de alguma forma, se alimentando das pessoas da família que ainda estavam vivas. Mas naquela época, eles tinham invernos muito, muito, muito rigorosos. Ainda mais em Exeter, que é uma região dos Estados Unidos que faz muito frio. Primeiro, eles abriram a tumba de Mary Elizabeth. Quando abrem a tumba, tá lá putrefada, ok. Em seguida, eles abrem a tumba de Mary Olive, que foi a filha mais velha que morreu mais ou menos na mesma época que a mãe. O cadáver putrefado. E aí ele fala, poxa, eu não quero mais ter esse tormento, eu não quero de jeito nenhum. Mas a comunidade estava toda ajudando ele nesse processo terapêutico. E aí a comunidade exige que a Mercy Brown seja desenterrada também. Quando eles desenterram a Mercy, ela havia ficado 3 meses no lugar onde os cadáveres ficavam, porque naquela época não tinha como ter certeza de uma vez se a pessoa morreu. Eles deixavam nas salas de espera, nas mortuárias de espera, os cadáveres ficavam todos lá enfileiradinhos, e aí o que acontece? Quando eles abrem, a bonita da Mercy tá lá preservada. E isso foi um grande problema, porque eles acreditavam fielmente que ali havia um capiroto. Mas é só nesse momento que William Rose revela uma informação fundamental. Eles deveriam arrancar o coração e o fígado da Mercy, cremá-lo e a partir das cinzas fazer um tônico para dar pro Edwin beber. Eles fizeram todos esses procedimentos. 2 meses exatos após consumir o tônico, o Edwin não resistiu à tuberculose e também foi ceifado. E então, os jornais começaram a descobrir essa matéria. Quando os jornais descobrem essa matéria, o povo de Exeter foi visto como um povo arcaico, jurássico, assim, e execrado no mundo inteiro. Porque o jornal não aconteceu só nos Estados Unidos, ele alastrou no mundo. E alguns dos jornalistas começaram a chamar aquele demônio que, na verdade, absorve o humano que está vivo para se manter num estado de semivida de vampiro. O nome vampiro veio dessa matéria, especificamente. Inclusive, naquela época havia um escritor que ele estava coletando material para escrever um livro. Ele era jovem ainda naquela época e ele andava com um desses jornais debaixo do braço. Um jornal com a história da Mercy Brown. O nome desse escritor era Bram Stoker. E você sabe exatamente o que foi que ele escreveu. Drácula de Bram Stoker. Drácula primeiro foi um livro, em seguida um filme, que se chamava Nosferatu, e não era tão fiel assim ao livro, e aí virou uma peça teatral. Essa peça teatral deu origem a outro filme, que foi o Drácula do Bela Lugosi, e em seguida o Drácula alastrou, e a partir daí a cultura dos vampiros começou a evoluir. O personagem William, que era um falso médico, que manjava ali do ocultismo, ele é a figura do Dr. Van Helsing. O Jonathan Harker seria, no caso, o Edwin, e o vampiro seria a Mercy. Então ele pegou aquela estrutura da história e baseou o seu livro lendário. Se vocês quiserem, eu posso continuar falando sobre esse livro, sobre o Bram Stoker e sobre o vampirismo. Mas nós podemos falar tanto das outras influências que ele teve no livro, que não foi só a história da Mercy, mas a Mercy é a primeira vampira norte-americana que nós temos notícia, e a grande base para
atacar direto o coração, cortar a cabeça, cortar o fígado, cremar. Esses elementos vêm desta história especificamente. Por isso eu decidi começar introduzindo ontem com toda aquela conversa sobre a configuração de alma, sobre ser enterrado vivo, porque foi essa mitologia que fez a comunidade de Exeter ficar possuída ali de crenças e viagens da maionese que fazem desenterrar as pessoas acreditando que aqueles cadáveres, na verdade, quando morreram, viraram vampiros, que foi uma nomenclatura que surgiu nos jornais daquela época. Se você gostou desse vídeo, quer assistir mais vídeos como esse, é só você clicar aqui no inscrever, deixar o seu like e, é claro, pode contribuir com um comentário também. Desde já, eu agradeço muito. Lembrando sempre, é sempre importante, gente, lembrando. Às quartas-feiras, nós usamos rosa. Eu sou Cal Oliver e este foi o Nerdoterapia. Até